Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Setembro chegou trazendo aquele calor sufocante do Brasil Central, o tipo que gruda na pele e pesa nos pulmões. Eram 3 da tarde de uma terça-feira quando eu cortava a BR-153 entre Jaraguá e Uruaçu, Goiás, levando carga de tecidos para Teresina. 29 anos de estrada me ensinaram a conhecer cada curva, cada lombada, cada trecho perigoso dessa rodovia que rasga o coração do país. Meu nome é Antônio Lopes. 50 anos nas costas, sendo que 12 deles carregando um vazio que não tem nome. Helena se foi em março de 2013. Câncer. Rápido demais para nos prepararmos, devagar demais para não sofrer. Desde então, a cabine da carreta virou minha casa, meu refúgio, minha prisão. O cheiro dela ainda me persegue às vezes. Aquele perfume barato de lavanda que ela insistia em usar, dizendo que me trazia sorte na estrada. Sorte. Que ironia amarga. Naquela tarde, eu vinha no automático. O rádio tocava baixo uma música sertaneja que eu nem prestava atenção. A mente longe, perdida em lugar nenhum como sempre. O asfalto tremia sob o calor, criando aquelas miragens que a gente vê dançando no horizonte. Capim seco dos 2 lados da pista, cerca de arame farpado enferrujada, algumas árvores retorcidas lutando contra a seca. Foi quando vi. De longe, pareceu uma mancha escura no acostamento. Achei que fosse um animal morto, depois pensei em lixo jogado. Mas conforme me aproximava, a mancha ganhou forma humana. Meu pé aliviou no acelerador instintivamente. O que eu vi naquele momento ainda me tira o sono. Uma mulher jovem, grávida, muito grávida, caminhava curvada sob o peso de uma cruz de madeira enorme, descalça. O vestido claro, que já devia ter sido branco, estava encharcado de suor e poeira grudada, manchado de terra vermelha. A barriga saliente parecia gritar contra o absurdo daquela cena. Ela cambaleava a cada passo, os pés deixando manchas escuras no asfalto quente. Mas não era só isso. Atrás dela, a uns 3 metros de distância, caminhava um homem. Alto, trajado todo de preto apesar do calor infernal. Camisa preta de mangas compridas, calça preta, botas pretas. Ele segurava um chicote de couro na mão direita e um celular na esquerda, e estava rindo. Filmava cada passo vacilante daquela moça, cada tropeço, cada vez que ela quase caía. O chicote balançava no ar em movimentos preguiçosos, ameaçadores. De vez em quando, ele gritava algo que eu não conseguia ouvir ainda por causa da distância e do barulho do motor. Meu coração disparou. A mão no volante ficou branca de tanta força. Um calor diferente subiu do peito para a garganta. Não era o calor do sol, era a fúria. Não pensei, não planejei, apenas agi. Pisei fundo no freio. A carreta gemeu, os pneus cantaram no asfalto. Joguei o volante para a direita, atravessando a carreta na pista de forma que bloqueava completamente a passagem. O ronco do motor diesel encheu o silêncio daquele pedaço esquecido de estrada. Puxei o freio de mão com força, desliguei a chave. O silêncio que veio depois foi pesado como chumbo. Abri a porta da cabine. O calor me acertou na cara como um soco. Devia estar uns 40 graus fácil. O asfalto queimava através das botas. Desci os degraus devagar, cada movimento medido, controlado. Meu celular já estava na mão. Abri o aplicativo da câmera e apertei gravar. O homem de preto parou. A moça também, mas ela desabou de joelhos no asfalto, ainda segurando a cruz com as 2 mãos, como se fosse a única coisa mantendo ela no mundo. A barriga enorme se projetava para frente e ela a abraçou com um braço protegendo. Comecei a caminhar na direção deles, cada passo firme, decidido, o celular apontado, gravando tudo, meus olhos fixos no homem de preto.
Segue tua viagem, caminhoneiro, ele gritou, a voz estridente, autoritária. Isso aqui não é da sua conta. Problema de família. Segue. Não respondi. Continuei avançando. 10 metros, 8, 6. Pude ver o rosto dele então. Uns 30 e poucos anos, barba mal feita, olhos pequenos e apertados pelo ódio ou pela loucura, ou ambos. Um sorriso torto deformava os lábios. Ele cheirava a suor azedo e algo mais. Álcool, talvez. A moça levantou o rosto. Devia ter uns 25, 26 anos. Cabelos castanhos colados na testa e nas bochechas pelo suor. Os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar, os lábios rachados, mas foi o olhar que me atravessou. Um misto de terror, vergonha, exaustão e lá no fundo, uma centelha minúscula de esperança. Ela está grávida, eu disse, e minha voz saiu rouca, carregada de uma raiva que eu não sentia há anos. E ninguém nesse mundo merece carregar cruz no laço. O homem riu. Foi uma risada aguda, desagradável, que arrepiou minha nuca. Ela me traiu, velho. Ele cuspiu as palavras. Traiu com meu próprio primo. Esse filho nem é meu. Ela vai aprender na marra o que é respeito. Vai aprender. Ele ergueu o chicote acima da cabeça. O couro estalou no ar como um tiro. Meu corpo se moveu antes que meu cérebro processasse. Dei 2 passos rápidos, estendi o braço e agarrei o chicote no ar, segurando firme o couro que queimou minha palma. Nossos olhos se encontraram. Os dele arregalaram. Surpresa, medo, raiva misturados. Acabou, eu disse, e minha voz saiu baixa, mas cada palavra pesava como pedra. Larga isso, agora. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, ficamos ali, parados. Eu segurando o chicote, ele segurando a outra ponta. O sol queimando nossas cabeças. O asfalto ardendo sob nossos pés. O vento quente trazendo o cheiro de poeira e capim seco. A única coisa quebrando o silêncio era a respiração ofegante da moça. Cada fôlego um esforço doloroso. Então ele puxou, mas eu não soltei. Puxou de novo, mais forte. Eu apertei mais ainda, sentindo o couro cortar minha pele. Não senti dor, só senti a determinação queimando nas minhas veias. Você não sabe com quem está mexendo, velho. Ele rosnou, mas a voz vacilou. A arrogância estava rachando. Eu vou te processar, vou chamar a polícia. Ótimo, respondi, erguendo o celular que ainda gravava tudo na outra mão. Chama, eu também vou, e tenho tudo aqui gravado. Vi o momento exato em que ele entendeu. O rosto mudou, de raiva para incerteza, de incerteza para medo. Ele soltou o chicote de repente. Eu quase caí para trás com o impulso. Ele recuou 3 passos, 4, olhando ao redor como um animal encurralado. Isso não vai ficar assim, gritou, mas já estava andando de costas. Você não sabe nada, nada. Ela é uma vadia, uma vadia. Apontou o dedo para a moça que encolheu ainda mais no chão. Eu volto, você vai ver, eu volto. Então ele virou e correu. Correu como covarde que era, na direção de um carro preto que eu não tinha visto antes, estacionado uns 50 metros adiante. Entrou, ligou o motor com tanta pressa que ouvimos o barulho mesmo de longe. O carro arrancou, deixando uma nuvem de poeira vermelha suspensa no ar quente. Fiquei parado, ainda segurando o chicote, vendo o carro desaparecer na curva. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. A mão ardia onde o couro tinha cortado. Então, me virei. A moça ainda estava de joelhos no asfalto, abraçando a barriga com um braço, a outra mão apoiada no chão para não cair completamente. A cruz tinha tombado ao lado dela. Era pesada, eu via. Madeira grossa, mal aparelhada, com pregos enferrujados salientes. Tinha sangue seco em alguns pontos. Joguei o chicote longe no mato e corri até ela. Calma, eu disse, ajoelhando ao lado dela com dificuldade. Meus joelhos não eram mais os de antes. Calma, você está segura agora. Ele foi embora. Ela olhou para mim e foi como se estivesse olhando um fantasma.
Os lábios tremeram. As lágrimas começaram a escorrer silenciosas. Você parou, ela sussurrou, a voz quebrada. Você realmente parou. Senti um nó na garganta. Quantas pessoas tinham passado por aquela estrada e não pararam? Quantos tinham visto e seguido viagem? Claro que parei, respondi, tentando manter a voz firme. Vamos, deixa eu te ajudar a levantar. Devagar. Segurei seus braços com cuidado. Ela estava tremendo toda, ou talvez fosse eu. Ajudei-a a se erguer devagar, muito devagar. A barriga era enorme, o peso desequilibrava ela a cada movimento. Quando finalmente ficou de pé, ela cambaleou e se apoiou em mim. Eu a segurei firme. Foi então que vi os pés dela, sangravam, calos abertos, cortes profundos, a pele em carne viva em vários pontos. Manchas escuras no asfalto marcavam o caminho que ela tinha percorrido. Jesus Cristo, murmurei. Olhei ao redor, processando. Minha carreta atravessada na pista, a cruz caída, o chicote no mato, esta moça grávida, machucada, exausta, apoiada em mim. Vem, eu disse. Vem comigo. Vou te levar para a sombra, te dar água. Preciso cuidar desses ferimentos. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Caminhamos devagar até a lateral da carreta, onde havia um pouco de sombra. Abri o compartimento lateral e peguei minha mochila. Sempre tinha um kit de primeiros socorros básico, garrafas de água, algumas toalhas. Sentei ela na beirada da carroceria com cuidado. Peguei uma toalha limpa, molhei com água mineral e comecei a limpar os pés dela com delicadeza. Ela estremecia a cada toque, mas não reclamava. Peguei o soro fisiológico e limpei os ferimentos direito. Não eram superficiais, eram cortes fundos em alguns lugares. Isso precisa de médico, eu disse preocupado. E você precisa ir para um hospital já. Você está grávida de quantos meses? 8, ela respondeu, a voz ainda fraca. 8 meses e meio. Meu estômago se revirou. 8 meses e meio, carregando uma cruz no sol de 40 graus. Qual o seu nome? Perguntei, enquanto fazia um curativo improvisado nos pés dela com gaze e esparadrapo. Clara, ela respondeu, e pela primeira vez nossos olhos se encontraram de verdade. Clara Nogueira. Antônio, eu disse. Antônio Lopes, caminhoneiro. Ela quase sorriu. Quase. Obrigada, Antônio, disse, e a voz quebrou. Obrigada por parar. Ninguém parou. Antes que eu pudesse responder, um som cortou o ar. Uma sirene, distante ainda, mas se aproximando rápido. Olhei para a estrada. Um carro da Polícia Rodoviária Federal vinha na nossa direção, as luzes azuis e vermelhas piscando sob o sol. A polícia, eu disse aliviado. Graças a Deus. A viatura parou atrás da minha carreta. 2 agentes saíram. Um homem mais velho, de bigode grisalho, e uma mulher jovem, de rabo de cavalo. Ambos olharam a cena com atenção. A carreta atravessada, eu e Clara, a cruz caída mais atrás. O que aconteceu aqui? O agente mais velho perguntou, a mão no coldre por precaução. Respirei fundo. Eu ia contando. Comecei, mas tenho tudo gravado aqui. Mostrei o celular e então contei tudo. A moça carregando a cruz, o homem com o chicote, a filmagem, a ameaça, a fuga. Mostrei o vídeo que tinha gravado. A agente foi até a cruz, examinou, fotografou. Encontrou o chicote no mato, colocou em um saco de evidência. Clara contou a parte dela, a voz tremendo. O relacionamento abusivo, as acusações de traição que não eram verdade, as ameaças, o sequestro daquela manhã, as horas carregando a cruz sob o sol, sendo chicoteada nas costas quando tropeçava. A agente se ajoelhou na frente dela, segurou suas mãos. Você está segura agora, disse, firme e gentil ao mesmo tempo. Ele não vai mais te machucar, nunca mais. Chamaram uma ambulância. Chamaram reforço. Pediram meu depoimento completo, copiaram o vídeo do celular. O agente mais velho apertou meu ombro. O senhor fez a coisa certa,
disse. Muita gente teria passado direto. O senhor salvou 2 vidas hoje. Olhei para Clara. Ela me olhava também, os olhos ainda cheios de lágrimas, mas diferentes agora. Não era mais só medo, era gratidão, era alívio. A ambulância chegou. Os paramédicos a examinaram rapidamente, colocaram soro, mediram a pressão. Queriam levá-la imediatamente. Posso ir com ela? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo. Para o hospital, só para garantir que está tudo bem. O agente assentiu. A agente sorriu levemente. Pode ir, disse. Vamos precisar de mais depoimentos de qualquer forma. Pode deixar a carreta aqui. Vamos chamar um guincho para levar a um posto seguro. Subi na ambulância atrás de Clara. Ela estendeu a mão. Eu segurei. Naquele momento, enquanto a ambulância arrancava pela BR-153 com a sirene cortando o calor da tarde, algo mudou dentro de mim. Não saberia dizer o que, exatamente. Mas pela primeira vez em 12 anos, desde que Helena se foi, eu me senti necessário, útil, vivo. A estrada tinha me dado muita coisa ao longo dos anos, mas nunca tinha me dado um propósito como aquele. Olhei pela janela traseira. A cruz ainda estava caída no acostamento, uma sombra escura contra o asfalto claro. Um símbolo de sofrimento abandonado na poeira, mas também, de alguma forma estranha, um símbolo de recomeço. Apertei a mão de Clara. Vai ficar tudo bem, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. Vai ficar tudo bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso. O hospital de Uruaçu cheirava a desinfetante e medo. Sentei na cadeira de plástico azul da sala de espera, as mãos ainda tremendo levemente. A palma direita ardia onde o chicote tinha cortado. Nada sério, mas a dor me mantinha ancorado na realidade. Porque tudo aquilo parecia irreal demais. Meia hora antes, eu estava apenas dirigindo, pensando em nada, fugindo de tudo, como sempre. Agora estava num hospital do interior de Goiás, esperando notícias de uma mulher que eu não conhecia, cujo nome eu mal sabia. Clara Nogueira. A enfermeira tinha levado ela para dentro assim que chegamos. Exames, medicação, observação. A barriga enorme, os pés sangrando, a desidratação, o trauma. Tantas coisas erradas num corpo tão pequeno. Olhei ao redor. A sala de espera estava quase vazia. Apenas uma senhora idosa com um menino no colo, ambos dormindo, e um homem de macacão sujo, folheando uma revista velha sem ler de verdade. O ar-condicionado fazia um barulho ritmado e irritante. O relógio na parede marcava 4h20 da tarde. Apenas 1h30 desde que eu tinha visto aquela cena na estrada. 1h30 que parecia uma vida inteira. Fechei os olhos e a vi novamente, curvada sob o peso da cruz, os pés descalços no asfalto fervendo, a barriga enorme como um milagre impossível naquela situação. E ele, o monstro de preto, rindo, filmando, como se fosse entretenimento. A raiva voltou queimando no peito. Apertei os punhos. Senhor Antônio! Abri os olhos. Uma médica jovem, de jaleco branco e crachá que eu não conseguia ler direito sem os óculos, estava na minha frente. Cabelos presos num coque, olheiras profundas de plantão longo, me levantei rápido demais. A tontura veio e passou. Sim, como ela está? O bebê está bem? A médica fez um sinal para eu sentar novamente. Ela puxou uma cadeira e sentou na minha frente, o que me deixou mais nervoso ainda. Médicos só sentam quando tem algo importante para dizer. Clara está estável, disse, e eu respirei aliviado. O bebê também. Os batimentos cardíacos estão bons. Não há sinais de sofrimento fetal imediato. Mas sempre tem um mas. Ela está muito desidratada, com início de insolação. Os ferimentos dos pés são sérios. Alguns vão precisar de pontos. Há escoriações nas costas, consistentes com... Ela pausou, escolhendo as palavras.
Com o que foi relatado, chicotadas, senti o estômago revirar. E ela está em estado de choque emocional severo. A médica continuou, a voz mais baixa agora. Não fala muito, apenas chora. Vamos mantê-la em observação pelo menos 24 horas. Se tudo correr bem, talvez ela possa ter alta amanhã, mas vai precisar de acompanhamento. Ela tem alguém? Perguntei. Família? Alguém que a gente possa avisar? A médica balançou a cabeça negativamente. Ela disse que não. Disse que não tem ninguém. Fez uma pausa. Senhor Antônio, a assistente social já foi acionada e a polícia está a caminho para fazer mais perguntas. O que o senhor fez hoje foi muito corajoso, mas agora Clara vai precisar de todo o apoio institucional possível. Institucional. A palavra soou fria, burocrática, certa, mas fria. Posso vê-la? Perguntei. A médica hesitou. Ela está sedada no momento, precisava descansar, mas olhou para mim com curiosidade. Ela perguntou por você, antes de dormir. Queria saber se você ainda estava aqui. Algo se moveu no meu peito. Não sei o que. Talvez fosse só cansaço. Vou ficar, eu disse. Pelo menos até ela acordar. Até saber que está tudo bem mesmo. A médica assentiu, levantou-se. Há uma máquina de café no final do corredor. E o senhor deveria cuidar dessa mão. Apontou para minha palma cortada. Passe na recepção. Eles vão limpar e fazer um curativo direito. Ela foi embora, os passos ecoando no corredor silencioso. Fiquei ali, sozinho novamente com meus pensamentos. Peguei o celular. 3 ligações perdidas do meu patrão, Jonas. 2 mensagens perguntando onde eu estava, por que a entrega estava atrasada. Digitei uma resposta rápida. Tive uma emergência na estrada. Carreta está segura com a PRF. Explico depois. Nem esperei a resposta. Desliguei o celular. A verdade é que eu não queria explicar. Não queria reduzir o que tinha acontecido a um relato objetivo, frio. Não queria ouvir que eu tinha se metido onde não devia, ou que tinha feito certo, ou qualquer outra frase pronta que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Apenas queria ficar ali, em silêncio, processando. 2 horas se passaram. Fiz o curativo na mão. Tomei 3 cafés horríveis da máquina. Respondi perguntas de 2 policiais diferentes. Contei a história 2 vezes, mostrei o vídeo 2 vezes, assinei 2 depoimentos. O delegado me disse que já tinham identificado o agressor. Nome, endereço, tudo. Iam prendê-lo antes da noite. Graças ao vídeo do senhor, esse caso está mais do que resolvido. Ele disse, apertando minha mão. Tentativa de homicídio. Cárcere privado, lesão corporal, tortura. Esse sujeito não vai ver a luz do dia tão cedo. Deveria me sentir satisfeito, mas só me sentia cansado. Quando eles foram embora, voltei para a cadeira de plástico. A sala de espera tinha enchido. Mais gente doente, mais gente preocupada, mais gente esperando notícias que podiam mudar tudo. Foi quando a enfermeira apareceu novamente. Ela acordou, disse, sorrindo levemente, e está pedindo para vê-lo. Meu coração acelerou. Me levantei, segui ela pelo corredor branco, o cheiro de desinfetante ficando mais forte a cada passo. Paramos na frente de um quarto pequeno, a porta entreaberta. Apenas 15 minutos, a enfermeira avisou. Ela precisa descansar. Assenti. Empurrei a porta devagar. Clara estava deitada na cama hospitalar. Reclinada, com travesseiros apoiando as costas. O soro pingava no braço esquerdo. Os cabelos tinham sido lavados, presos num rabo de cavalo frouxo. O rosto ainda estava pálido, os olhos ainda inchados, mas havia algo diferente agora. Ela estava acordada. Estava viva. Estava ali. Nossos olhos se encontraram. Antônio, ela disse, e a voz saiu rouca, mas clara. Oi, respondi, e de repente não sabia o que fazer com as mãos. Fiquei parado na porta como um idiota. Ela fez um gesto fraco, apontando a cadeira ao lado da cama. Pode sentar, por favor.
Entrei, fechei a porta atrás de mim, sentei na cadeira. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu não sabia o que dizer. Nunca fui bom com palavras. Foi ela quem falou primeiro. Você ficou, disse, e os olhos encheram de lágrimas novamente. Você realmente ficou. Claro que fiquei, respondi, tentando manter a voz firme. Tinha que ter certeza de que você estava bem. Ela balançou a cabeça devagar, olhando para as mãos no colo. 7 carros passaram, disse baixinho, antes de você. 7. Alguns diminuíram, um até buzinou, mas ninguém parou. Ninguém. Senti o nó na garganta apertar. Eu vi uma mulher na janela de um carro. Ela continuou, a voz tremendo. Ela estava chorando, olhando para mim, chorando. Mas o motorista acelerou e ela só desapareceu. Fechei os olhos por um segundo. 7 carros, 7 oportunidades de alguém fazer a coisa certa. E todos passaram. Eu pensei que ia morrer ali, Clara disse. E agora as lágrimas escorriam livremente. Pensei que ia desmaiar no asfalto e morrer. E meu bebê ia morrer comigo. E ninguém ia se importar. Seria só mais uma notícia ruim no jornal. Mais uma tragédia que as pessoas iam ler e esquecer. Não, eu disse, me inclinando para a frente. Não, você não morreu. Você está aqui. Você está segura. E ele não vai mais te machucar nunca mais. Ela olhou para mim e havia tanto sofrimento naqueles olhos que doeu olhar de volta. Por quê? Ela perguntou. Por que você parou? Você não me conhece, não me devia nada. Por que arriscou? A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Não tinha pensado nisso. Tinha apenas agido. Respirei fundo. Por quê? Comecei procurando as palavras certas, porque era a coisa certa a fazer. Porque ninguém merece passar por isso. Porque parei. A verdade estava ali, na ponta da língua, crua e dolorosa. Porque eu perdi alguém, eu disse, e minha voz falhou. Anos atrás, minha esposa, Helena, câncer, e quando ela estava doente, quando precisava de mim, eu estava sempre na estrada, sempre trabalhando, sempre fugindo, na verdade. E quando ela se foi, era tarde demais para consertar. Tarde demais para dizer que eu amava. Tarde demais para estar presente. As palavras saíram como uma confissão, como algo que eu nunca tinha dito em voz alta para ninguém. Então, quando eu vi você ali, continuei, sozinha, sofrendo, precisando de ajuda, não podia passar, não de novo, não podia ser mais um que vira as costas. O silêncio que veio depois era denso, pesado de significado. Clara estendeu a mão. Eu a segurei devagar. A mão dela era pequena, frágil, mas o aperto era firme. Obrigada, ela sussurrou. Por parar, por ficar, por se importar. Não consegui responder, só apertei a mão dela de volta. Ficamos assim por um tempo, em silêncio. O único som era o bip do monitor cardíaco e o ar-condicionado trabalhando. Foi Clara quem quebrou o silêncio novamente. Ele dizia que o bebê não era dele. Ela disse, olhando para a barriga. Dizia que eu tinha traído com o primo dele, o Marcos. Mas não é verdade. Nunca foi verdade. A voz estava cansada, mas precisava falar. Eu entendia. Às vezes, a única forma de processar a dor é colocando ela para fora. Nós estávamos juntos há 3 anos. Ela continuou. No começo ele era diferente, gentil, atencioso, me fazia rir. Mas depois que nos mudamos para Jaraguá, tudo mudou. Ele começou a beber mais, a ficar paranoico, ciumento. Me acusava de olhar para outros homens, de flirtar, de querer sair. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Quando descobri que estava grávida, pensei que as coisas iam melhorar, mas piorou. Ele dizia que o bebê não era dele, que eu era uma vadia, que tinha que provar minha inocência. Eu sugeri teste de DNA, mas ele recusava. Dizia que era armação, que eu ia subornar o laboratório. A raiva voltou queimando no meu peito, mas deixei ela continuar. Esta manhã
ela disse, e a voz começou a tremer. Ele chegou bêbado. Disse que ia me ensinar uma lição, que todo mundo ia ver o que acontece com mulheres infiéis. Me arrastou para o carro. Tinha feito aquela cruz no quintal durante a noite. Cruz de madeira pesada, mal acabada, cheia de farpas. Ela fechou os olhos, revivendo. Me obrigou a carregar. Disse que íamos andar pela estrada até eu confessar a verdade, até eu admitir que tinha traído. E ele ia filmar tudo, ia postar na internet, ia me humilhar para sempre. Jesus, murmurei. Eu tentei correr, ela continuou. No começo, mas ele tinha o chicote e estava com o carro logo atrás. Cada vez que eu parava, ele não conseguiu terminar. O choro tomou conta. Me levantei, peguei a caixa de lenços na mesinha ao lado, dei para ela. Ela limpou o rosto, tentou se recompor. Desculpa, disse. Não, respondi firme. Não pede desculpa. Você não tem nada que pedir desculpa. Nada disso é culpa sua. Nada. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. A polícia disse que vão prender ele, eu continuei. E com o vídeo, com as provas, ele não vai sair tão cedo. Você está segura agora. Você e seu bebê estão seguros. Mas e depois? Ela perguntou, e o medo estava de volta na voz. Depois que eu sair daqui, não tenho para onde ir, não tenho família. Meus pais morreram quando eu tinha 17. Não tenho amigos aqui, não tenho nada. A realidade da situação caiu sobre nós como um peso. Sim, ela estava segura agora. Mas e amanhã? E na próxima semana? E quando o bebê nascesse? A assistente social vai te ajudar, eu disse, mas as palavras soavam vazias até para mim. Tem abrigos, programas do governo. Eu sei, ela interrompeu. Eu sei que tem, mas ela não terminou, não precisava. Ambos sabíamos. Programas sociais fazem o melhor que podem, mas tem limites. E uma mulher sozinha, grávida de 8 meses e meio, sem família, sem dinheiro, sem rede de apoio. O silêncio voltou, mais pesado agora. Olhei para ela, realmente olhei. Vi não só o sofrimento, mas também a força. Esta mulher tinha carregado uma cruz sob o sol escaldante, grávida, sendo torturada, e ainda estava ali. Ainda estava lutando. Algo se moveu dentro de mim, uma decisão tomando forma antes mesmo que eu soubesse o que era. Clara, eu disse, e minha voz saiu estranhamente calma. Você não está sozinha, não mais. Ela me olhou confusa. Eu não vou embora, continuei. Vou ficar aqui até você ter alta. E depois a gente vê. Um dia de cada vez. Mas você não está sozinha. Não enquanto eu puder ajudar. Vi a surpresa no rosto dela. Depois a confusão. Depois algo que parecia esperança misturada com medo. Você não precisa, ela começou. Eu sei, interrompi. Eu sei que não preciso, mas eu quero. E mais importante, eu posso. Não tenho família esperando por mim. Não tenho ninguém esperando. Só tenho a estrada. E a estrada pode esperar. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas eram diferentes agora. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio. Eu não sei como agradecer, ela sussurrou. Não precisa agradecer, respondi. Apenas melhora, descansa, cuida de você e desse bebê. O resto a gente resolve depois. A porta se abriu. A enfermeira entrou, o sorriso educado, mas firme. O tempo acabou, disse. Clara precisa descansar. Me levantei. Clara segurou minha mão mais uma vez, apertando forte. Você vai voltar? Ela perguntou, e havia medo na voz. Medo de que fosse um sonho. Medo de acordar sozinha novamente. Vou, prometi. Amanhã de manhã, bem cedo, vou estar aqui. Ela assentiu, soltou minha mão devagar. Saí do quarto, o corredor parecendo mais longo agora. Meus passos ecoavam no silêncio. Quando cheguei na sala de espera, já era noite. O relógio marcava 8h15, quase 5 horas desde que tudo tinha começado. Meu celular vibrou.
Mensagem de Jonas, meu patrão. Antônio, preciso saber o que aconteceu. Liga para mim quando puder. Guardei o celular sem responder. Saí do hospital. O ar da noite estava mais fresco, mas ainda pesado. Uruaçu é cidade pequena, o tipo de lugar que fica quieto depois das 8. Poucas luzes acesas, pouco movimento nas ruas. Caminhei sem destino por alguns minutos. Minha carreta estava num pátio da PRF segura. Eu precisava de um lugar para dormir. Um hotel, uma pousada, qualquer coisa. Mas antes disso precisava de outra coisa. Vi uma igreja pequena, católica, de porta aberta, luz fraca vindo de dentro. Entrei. Estava vazia. Apenas as velas acesas no altar tremulando na escuridão. O cheiro de cera e incenso antigo. Bancos de madeira rangendo sob meus passos. Sentei no último banco. Olhei para o crucifixo no altar. E pela primeira vez em 12 anos, desde o funeral de Helena, eu rezei. Não sabia mais as palavras certas. Não lembrava as orações decoradas da infância. Então apenas falei. Falei com Deus, com Helena, com o universo, com quem quisesse ouvir. Falei sobre a culpa, sobre a solidão, sobre ter passado 12 anos fugindo de mim mesmo, dirigindo em círculos pela vida, sem destino real. E falei sobre hoje, sobre Clara, sobre como, por acaso ou destino, eu estava no lugar certo na hora certa, sobre como talvez aquilo não fosse acaso, sobre como, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia necessário. As lágrimas vieram, silenciosas, liberadoras. Fiquei ali por quanto tempo, não sei, talvez 20 minutos, talvez 1 hora. Quando saí, a noite estava mais escura. Mas algo dentro de mim estava mais leve. Encontrei uma pousada simples, 2 quadras do hospital. Aluguei um quarto por 3 dias. Deitei na cama dura, olhando para o teto rachado. Amanhã eu voltaria ao hospital. Falaria com a assistente social. Veria como poderia ajudar de verdade. A estrada podia esperar. Pela primeira vez em 12 anos, eu tinha algo mais importante do que fugir. Tinha alguém que precisava de mim, e dessa vez eu não ia virar as costas. Fechei os olhos e surpreendentemente dormi. Sem pesadelos, sem fantasmas, apenas o silêncio pacífico de uma consciência finalmente em paz. Acordei com o sol entrando pela fresta da cortina surrada. 6 da manhã. O corpo doía, costas reclamando da cama dura, pescoço travado, a mão ainda latejando onde o chicote tinha cortado. Mas era uma dor diferente, uma dor que me fazia sentir vivo. Me levantei devagar, fui até o banheiro minúsculo. O espelho me devolveu a imagem de um homem cansado, de barba por fazer, olhos fundos, 50 anos pesando nas rugas ao redor dos olhos. Mas havia algo mais ali agora, algo que eu não via há muito tempo. Propósito. Tomei um banho rápido, vesti a mesma roupa do dia anterior. Calça jeans, camisa xadrez desbotada, botas gastas. Desci para a recepção. A dona da pousada, uma senhora baixinha de cabelos brancos e sorriso gentil, estava preparando café. Bom dia, seu Antônio, disse ela, me reconhecendo. Cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. Café tá passando. Tem pão de queijo também quentinho. Obrigado, dona... Percebi que não sabia o nome dela. Neuza, ela completou sorrindo mais. Pode chamar de Dona Neuza. Senta aí. Sentei na mesinha da varanda. Ela trouxe café preto, forte, no jeito que gosto, pão de queijo ainda fumegando. Comi devagar, saboreando. Fazia tempo que não tomava café da manhã de verdade. Na estrada, era sempre café requentado e biscoito velho. É verdade o que estão falando? Dona Neuza perguntou, se sentando na cadeira ao lado com a própria xícara de café. Que o senhor salvou aquela moça na estrada? A Clara. Engoliu o último pedaço de pão. Não salvei ninguém, respondi. Só fiz o que qualquer um deveria fazer. Mas não fez qualquer um, ela retrucou balançando a cabeça. Passaram 7 carros antes do senhor, ouvi dizer. 7. E ninguém parou. Só o senhor.
O número me perseguia. 7. O Felipe, aquele desgraçado, ela continuou, e a voz ficou dura. Já era conhecido aqui, briguento e encrenqueiro, ninguém gostava dele, mas nunca imaginei que fosse capaz de uma covardia dessas. Felipe? Repeti. Até agora, o agressor era só o homem de preto na minha cabeça. Felipe Augusto Tavares, ela disse, cuspindo o nome como se fosse veneno. Família dele tem um comércio aqui, uma loja de materiais de construção. Sempre se achou melhor que todo mundo por causa disso, mas é um covarde, sempre foi. Fiquei em silêncio, processando. Agora ele tinha nome, era real, concreto. A Clara é boa moça, Dona Neuza continuou, mais suave agora. Conheci ela há uns 2 anos quando chegou aqui com ele. Trabalhava na padaria da esquina, sempre educada, sempre sorrindo, mas dava para ver que tinha algo errado. Umas marcas no braço uma vez, um roxo no rosto outra vez. A gente perguntava, ela negava. Dizia que tinha caído, batido na porta, essas desculpas que a gente conhece, mas finge que acredita. A culpa coletiva. Todo mundo sabia, ninguém fez nada. Mas agora é diferente. Ela disse, me olhando direto nos olhos. Agora tem prova, tem testemunha, tem o Senhor, esse desgraçado vai pagar. Assenti, tomei o último gole de café. Vou visitar ela no hospital, eu disse, me levantando. Obrigado pelo café, Dona Neuza. Leva isso aqui, ela disse, entrando rapidamente na cozinha e voltando com um pacote embrulhado em papel alumínio. Mais pão de queijo, pro lanche dela. Comida de hospital é horrível. Aceitei o pacote. Agradeci de novo. O gesto simples, mas carregado de humanidade. Caminhei as 2 quadras até o hospital. O sol já queimava forte, mesmo sendo apenas 7 da manhã. Setembro no Brasil Central não tem piedade. O hospital estava mais movimentado agora. Enfermeiras trocando turno, médicos chegando, pacientes nas filas. Me dirigi à recepção. Clara Nogueira. Eu disse para a atendente, uma moça jovem de óculos grandes. Quarto dela, por favor? Ela digitou no computador. Quarto 12, ala B. Mas o horário de visita só começa às 9. Eu sou... Comecei. E então percebi que não sabia como me definir. Amigo? Não conhecia ela direito. Parente? Mentira. Eu sou quem trouxe ela ontem, o caminhoneiro. Os olhos dela se arregalaram. Ah, disse o tom mudando completamente. O senhor Antônio. Pode subir, sim, senhor. A doutora deixou liberado. 2º andar, corredor à direita. Subi as escadas, devagar. O corredor estava mais vazio, silencioso. Algumas portas abertas, outras fechadas. O cheiro de desinfetante era constante, enjoativo. Encontrei o quarto 12. A porta estava entreaberta. Bati levemente. Entra, ouvi a voz de Clara, fraca mas acordada. Entrei. Ela estava sentada na cama, reclinada, tomando algo que parecia ser caldo num copo plástico. O rosto ainda pálido, mas melhor que ontem. Os cabelos presos, uma camisola hospitalar azul clara. O soro ainda no braço. Quando me viu, o rosto se iluminou. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Você voltou, ela disse, e havia alívio na voz. Prometi, respondi puxando a cadeira e me sentando. Como você está? Dormiu bem? Melhor do que esperava, disse, colocando o copo na mesinha ao lado. Os remédios ajudaram. Ainda dói tudo, mas dá para aguentar. Mostrei o pacote de Dona Neuza. Trouxe pão de queijo, de uma senhora da pousada onde estou. Disse que comida de hospital é horrível. Clara riu. Foi um som baixo, curto, mas era uma risada. A primeira que eu ouvia dela. Ela não está errada, disse pegando o pacote. Obrigada. Você não precisava. Eu sei, respondi, e percebi que ia dizer isso muitas vezes. Mas quis. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, diferente do de ontem.
Clara comeu um pão de queijo devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a melhor coisa do mundo. A médica passou aqui mais cedo, ela disse após engolir. Disse que estou bem, que posso ter alta amanhã, talvez, se não houver complicações. Isso é bom, eu disse. Muito bom. É, ela concordou, mas a voz estava incerta. É bom, mas o mais pairou no ar pesado. Mas não tenho para onde ir, ela completou, olhando para as mãos. Eu morava com ele. Não tenho chave, não tenho nada. Minhas coisas estão todas lá. Minhas roupas, meus documentos, tudo. Pensei rápido. A polícia pode te acompanhar lá, sugeri, para pegar suas coisas. Ele está preso, né? Está, ela confirmou. Vieram aqui ontem à noite 2 investigadores. Me fizeram um monte de perguntas. Disseram que ele foi preso em flagrante, que vai responder por vários crimes. Mas... Ela fez uma pausa. Respirou fundo. Mas disseram também que a família dele é influente aqui, que ele pode pagar fiança, que pode sair. A raiva voltou, familiar agora. Se ele sair, eu disse a voz mais dura do que pretendia, ele não vai chegar perto de você, eu garanto. Clara me olhou e havia gratidão ali, mas também medo. Você não pode ficar me protegendo para sempre, Antônio, disse, suave. Você tem sua vida, sua estrada, seu trabalho. Tinha razão, claro que tinha, mas não importava. Uma coisa de cada vez, eu disse. Hoje vamos focar em você ter alta, em pegar suas coisas, em resolver o básico. O resto, a gente vê depois. Ela assentiu, mas via dúvida nos olhos. A porta se abriu. Uma mulher de uns 40 anos, trajada formalmente, com uma pasta embaixo do braço, entrou. Cabelos curtos, óculos de armação fina, expressão séria, mas gentil. Bom dia, disse olhando para nós dois. Clara, sou doutora Mariana Santos, assistente social do hospital. Podemos conversar? Clara acenou que sim. A mulher olhou para mim, interrogativa. Ele pode ficar, Clara disse rapidamente. Por favor, ele é meu amigo. A palavra me pegou de surpresa. Amigo. Fazia sentido, mas também não fazia. Conhecia essa mulher há menos de 24 horas, mas talvez a amizade não se meça em tempo, talvez se meça em gestos. A assistente social puxou outra cadeira, sentou, abriu a pasta. Clara, começou a voz profissional mas calorosa. Eu li seu caso e quero que saiba que estamos aqui para te ajudar em tudo que for possível. Mas preciso que você seja honesta comigo, está bem? Preciso saber sua situação completa para poder te ajudar direito. Clara assentiu. Você tem família? Alguém que possa te acolher? Não, Clara respondeu, a voz baixa. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 17. Filha única, sem tios, sem primos. Pelo menos nenhum que eu conheça ou tenha contato. A assistente social anotava. E amigos? Aqui em Uruaçu ou em outra cidade? Clara hesitou. Não. Felipe não gostava que eu tivesse amigas. Dizia que elas iam me influenciar mal. Quando vim morar aqui com ele, perdi contato com todo mundo de Anápolis, onde eu morava antes. Você trabalhava? Trabalhava na padaria, disse Clara. Mas ele me fez largar há 3 meses, quando a barriga começou a aparecer. Dizia que eu ia envergonhar ele, trabalhando grávida, que as pessoas iam falar. A assistente social balançou a cabeça levemente, mas manteve a compostura profissional. Você tem alguma renda? Economias? Não, Clara disse, e a voz começou a tremer. Ele controlava tudo. Eu não tinha conta no banco em meu nome. Ele me dava dinheiro quando precisava comprar algo, mas tinha que prestar contas de cada centavo. Eu ouvia tudo em silêncio, cada palavra uma revelação sobre o inferno que essa moça tinha vivido. Não era só violência física, era prisão, era controle total. Está bem, a assistente social disse, mantendo o tom calmo. Vou ser direta com você, Clara.
Sua situação é delicada. Você está grávida, sem moradia, sem renda, sem rede de apoio. Mas temos opções. Ela folheou alguns papéis. Primeiro, vamos te encaminhar para uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Fica em Anápolis, tem estrutura para gestantes. Lá você vai ter moradia temporária, acompanhamento psicológico, assistência jurídica. Clara ouvia. Imóvel. Segundo, vamos entrar com pedida de medida protetiva urgente contra Felipe. Ele não vai poder se aproximar de você, te contatar, nada. Se descumprir, vai preso na hora. E se ele quiser? Clara perguntou, o medo voltando à voz. Se ele vier atrás de mim mesmo com a medida? Por isso, a casa de acolhimento tem endereço sigiloso, a assistente explicou. Só quem trabalha lá sabe onde fica. E tem segurança. Parecia bom, parecia certo. Mas algo me incomodava. E depois? Perguntei, sem conseguir me conter. Depois que o bebê nascer? Depois que passar o tempo da casa de acolhimento? A assistente social me olhou. Depois, disse cuidadosa, vamos trabalhar para que Clara consiga autonomia. Auxílio do governo, programas de apoio à mãe solo, encaminhamento para emprego quando possível. É um processo, leva tempo, mas é o caminho. Era a resposta certa, a resposta institucional, correta dentro das possibilidades. Mas olhei para Clara, vi o medo, a incerteza, a solidão, e algo dentro de mim tomou uma decisão. E se ela tiver onde ficar? Ouvi minha própria voz dizendo, temporariamente, enquanto resolve as coisas? Todos me olharam. Clara, surpresa. A assistente social, curiosa. O senhor está oferecendo moradia? A assistente perguntou direta. Estava. Minha boca tinha se movido antes do cérebro processar, mas agora que tinha dito, não podia voltar atrás. Minha mãe, inventei na hora, mora em Goiânia, sozinha. Casa grande, sempre reclamando que a casa é vazia demais. Se Clara quiser, posso falar com ela, ver se ela pode ficar lá por um tempo, até conseguir se organizar. Era mentira. Minha mãe tinha morrido há 15 anos. Mas senti que precisava dizer algo, oferecer algo. Clara me olhava com os olhos arregalados. Antônio, ela começou, você não precisa... Eu sei, cortei pela milésima vez. Mas deixa eu pelo menos tentar. Falar com ela, ver o que é possível. A assistente social nos observava, calculando. Senhor Antônio, disse profissional, entendo sua vontade de ajudar, e é louvável, mas preciso garantir que qualquer arranjo seja seguro e adequado para Clara. Vou precisar de informações, de referências. Claro, concordei, sabendo que estava me metendo em algo complicado. Claro, tudo que precisar. Ela anotou mais algumas coisas, fez mais perguntas, explicou mais procedimentos. Eu respondia no automático, a mente trabalhando freneticamente. Por que eu tinha dito aquilo? O que estava pensando? Mas quando olhei para Clara, vi nos olhos dela algo que me fez ter certeza, esperança, frágil, tênue, mas ali. A reunião terminou meia hora depois. A assistente social foi embora, prometendo voltar à tarde com mais informações. Fiquei sozinho com Clara novamente. O silêncio era tenso agora. Você não tem mãe em Goiânia, tem? Ela perguntou baixinho. Suspirei. Não adiantava mentir. Não, admiti. Não tenho. Desculpa. Eu não pensei. Só disse. Esperava que ela ficasse brava, que se sentisse enganada. Mas ela apenas balançou a cabeça devagar. Por que você fez isso? Perguntou, e não havia raiva na voz. Apenas confusão. Por que quer me ajudar tanto? Você nem me conhece. Era a pergunta de ontem novamente. Por quê? Me levantei, fui até a janela. Olhei para fora. O estacionamento do hospital, alguns carros, o sol já alto queimando o concreto. Eu fugi. Comecei, sem olhar para ela. 12 anos eu passei fugindo.
dirigindo pela estrada, trabalhando sem parar, sem destino real, fugindo da culpa, da solidão, do vazio que Helena deixou quando morreu. Respirei fundo. E ontem, quando eu vi você ali, continuei, algo mudou. Não sei explicar direito, mas foi como se a estrada finalmente tivesse me levado para algum lugar, para algum propósito, como se todos esses anos vagando tivessem sido para me colocar exatamente ali, naquele momento, quando você precisava. Me virei para ela. Então não é pena, disse, firme. E não é caridade. É egoísta, talvez. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto útil. Me sinto necessário. E não quero perder isso. Não quero voltar para o vazio. As lágrimas escorriam no rosto de Clara, silenciosas. Mas eu não posso ser sua salvação, Antônio, ela disse, a voz embargada. Não sou só uma mulher ferrada, grávida, sem nada. Não posso te curar do que você perdeu. Eu sei, respondi. E não estou pedindo isso. Só estou pedindo que me deixe ajudar. Do jeito que der. Enquanto der. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. E como? Perguntou. Como você vai me ajudar sem ter onde eu ficar? A pergunta do milhão. Pensei rápido, muito rápido. A pousada, eu disse. Onde estou hospedado. Dona Neuza parece legal. Posso conversar com ela, ver se ela aluga um quarto para você também. Por um tempo, até você se organizar. Eu pago. Não, Clara disse imediatamente. Não posso aceitar isso. Já é muito... Clara, interrompi, voltando para a cadeira, pegando a mão dela. Escuta, eu tenho dinheiro guardado. Não muito, mas o suficiente. Anos trabalhando sem ter onde gastar. Deixa eu gastar com algo que importa, com alguém que importa. Ela me olhou nos olhos, procurando mentiras, procurando intenções ocultas. Não achou nada, porque não tinha. Tudo bem, ela disse finalmente, a voz tão baixa que quase não ouvi. Tudo bem, por enquanto, mas eu vou arranjar um jeito de te pagar de volta. Juro que vou. Sorri. Não precisa jurar nada, disse. Só precisa ficar bem. Você e esse bebê. Ela colocou a mão na barriga, um gesto automático de proteção. Menina, disse, quase sorrindo. É uma menina. Nome? Perguntei. Ainda não escolhi, respondeu. Felipe queria Ana, nome da mãe dele. Mas agora quero escolher sozinha. Tem tempo, eu disse. 1 mês e meio ainda. Ficamos conversando por mais 1 hora. Sobre coisas pequenas, desimportantes. Comida preferida, música, lugares que conhecíamos, lembranças boas da infância. Foi estranho, reconfortante, necessário. Às 9, a enfermeira entrou para fazer os procedimentos da manhã. Saí, prometi voltar à tarde. Desci, liguei para Jonas, meu patrão. A conversa foi difícil. Expliquei tudo, ou quase tudo. A situação, o resgate, a necessidade de ficar mais uns dias. Antônio, ele disse, a voz cansada, você é meu melhor motorista. Confio em você. Mas tenho um negócio para tocar. Não posso ficar sem você indefinidamente. Eu sei, Jonas, respondi. Só mais uns dias. 1 semana no máximo. Depois volto. Prometo? Um suspiro do outro lado. Tá bom, disse. Mas se passar de 1 semana, vamos ter que conversar. Sério. Agradeci, desliguei. 1 semana. Tinha 1 semana para resolver a situação de Clara. Ou para mudar minha vida completamente. Ainda não sabia qual seria, mas pela primeira vez eu estava disposto a descobrir. A tarde caiu sobre Uruaçu como um peso. Voltei para a pousada com a cabeça zunindo. Tinha tantas coisas para resolver, tantas pontas soltas. Precisava falar com Dona Neuza sobre um quarto para Clara. Precisava ir até a delegacia, ver como estava o processo contra Felipe. Precisava descobrir como pegar as coisas de Clara na casa dele sem que isso virasse um inferno. Mas primeiro precisava comer algo.
Não tinha almoçado direito, apenas um salgado velho que comprei numa padaria no caminho. Dona Neuza estava na varanda quando cheguei, regando as plantas num vaso rachado. "Seu Antônio", disse ela, o rosto se iluminando. "Como tá a menina?" "Melhor", respondi, parando no portão. "Dona Neuza, posso conversar com a senhora?" Ela deixou o regador de lado, secou as mãos no avental. "Claro, filho. Vem, senta. Quer um café?" "Quero", admiti. Sentamos na mesma mesinha da manhã. Ela trouxe café fresco e um pedaço de bolo de fubá. O cheiro me fez perceber como estava faminto. "Dona Neuza", comecei, sem saber bem como. "Eu queria pedir um favor grande." Ela me olhou com aqueles olhos espertos que não perdiam nada. "Pode falar. A Clara, ela não tem onde ficar quando sair do hospital. Amanhã, provavelmente." E eu pensei, será que a senhora teria um quarto disponível para ela? Por uns tempos? "Eu pago." Dona Neuza ficou em silêncio por um momento, estudando meu rosto. "Por quanto tempo?" perguntou direta. "Não sei", admiti. "Um mês, talvez 2. Até ela se organizar, ter o bebê, conseguir algo mais permanente." "E você vai ficar também?" A pergunta me pegou de surpresa. "Eu não sei. Talvez. Alguns dias, pelo menos. Depois preciso voltar para o trabalho." Ela tomou um gole do café, pensativa. "Seu Antônio", disse finalmente, "eu não sou boba. Sei que vocês dois não se conhecem há muito tempo. Sei também que o senhor está fazendo uma coisa boa, uma coisa certa. Mas preciso entender. Qual é seu interesse nisso?" A pergunta era justa e merecia uma resposta honesta. "Nenhum", respondi, olhando direto nos olhos dela. "Além de ajudar, eu sei como soa. Homem mais velho, mulher jovem, situação vulnerável. Mas eu juro, Dona Neuza, não é nada disso. Eu só não posso virar as costas. Não posso deixar ela sozinha, não depois de tudo." Ela me observou por um longo momento. Então assentiu devagar. "Eu acredito no Senhor", disse. "E sabe por quê? Porque meu falecido marido, o Joaquim, era igual. Tinha um coração mole demais para esse mundo. Sempre ajudando gente, sempre se metendo em problema dos outros. Eu brigava com ele, dizia que ia acabar mal. Mas no fundo, era o que eu mais amava nele. Essa coisa de não conseguir passar reto." Ela sorriu, os olhos marejados de memórias antigas. "Então sim", continuou, "tenho um quarto. Pequeno, mas limpo, e pode ficar o tempo que precisar, mas tem condições." "Quais?" "Primeira, ela vai me ajudar com os afazeres da pousada quando puder. Nada pesado, pela gravidez. Mas dobrar toalha, arrumar mesa de café, essas coisas. Segunda, nada de homem subindo, nem o senhor. Pode visitar na área comum, mas o quarto é dela, privado. Terceira, no primeiro sinal de problema, confusão, briga, seja lá o que for, acabou. Entendido?" "Entendido", concordei, aliviado. "E quanto ao valor?" Ela fez um gesto com a mão, dispensando. 500 por mês, com café da manhã incluso. É pouco, eu sei, mas não quero ganhar em cima do sofrimento de ninguém. E se o senhor está pagando, imagino que não esteja nadando em dinheiro também. 500 reais. Praticamente de graça." Senti um nó na garganta. "Dona Neuza", comecei, mas ela levantou a mão. "Não precisa agradecer", disse firme. "Só cuida dela e de você também. O senhor tem jeito de quem esqueceu de cuidar de si há muito tempo." Voltei ao hospital às 3 da tarde. Clara estava acordada, sentada na cama, folheando uma revista velha que alguém tinha deixado ali. Quando me viu, fechou a revista e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Consegui", anunciei, me sentando. "Um quarto na pousada." Dona Neuza aceitou. "Você pode ficar lá quando sair daqui." Vi o alívio inundar o rosto dela. "Sério?" A voz saiu embargada. Ela aceitou mesmo?" "Aceitou", confirmei. "E por um preço bom. Disse que você pode ajudar com algumas tarefas leves quando estiver melhor, mas nada pesado." Clara assentiu, enxugando os olhos. "Eu vou ajudar sim",
disse determinada. Não quero ser peso para ninguém. Você não é peso, retruquei. É apenas alguém que precisa de ajuda. Tem diferença. Ficamos conversando sobre os detalhes. A pousada, o quarto, as regras de Dona Neuza. Clara ouvia tudo atentamente, fazendo perguntas, planejando. Foi então que a porta se abriu bruscamente. Um homem entrou, alto, de terno cinza, cabelos grisalhos bem penteados, óculos de grau. Devia ter uns 60 anos. O rosto era duro, a postura autoritária. Logo atrás dele, uma mulher mais jovem, de salto alto e bolsa cara, maquiagem perfeita, mas expressão amarga. Clara ficou pálida instantaneamente. O corpo inteiro enrijeceu. Então é verdade, o homem disse, a voz grossa, cheia de desdém. Você está aqui, fazendo papel de vítima. Senhor Augusto, Clara sussurrou, e havia medo na voz. Dona Irene, os pais de Felipe. Entendi na hora. Me levantei da cadeira, colocando-me entre eles e Clara instintivamente. Com licença, eu disse firme. Quem são vocês? O homem me olhou como se eu fosse um inseto. Sou Augusto Tavares, disse, cada palavra uma martelada. Pai do Felipe. E essa aqui é minha esposa, Irene. Viemos falar com essa moça. O modo como disse moça deixava claro o que realmente pensava. Pois não vão, retruquei cruzando os braços. Clara não quer falar com vocês. Clara? A mulher Irene riu. Um riso frio, cortante. Agora ela tem porta-voz, um caminhoneiro de estrada como protetor. Que comédia! Saiam, Clara disse atrás de mim, a voz tremendo, mas decidida. Por favor, saiam. Não vamos sair, Augusto disse, dando um passo à frente. Não até você ouvir o que viemos dizer. Você destruiu meu filho, meu único filho. Por causa das suas mentiras, ele está preso. Preso, como um criminoso comum. Ele é um criminoso, eu disse, a raiva fervendo. Ele torturou ela, chicoteou. Obrigou ela a carregar uma cruz grávida. Eu vi, eu gravei, tem prova. Prova? Irene cuspiu a palavra. Prova forjada, armação. Ela provocou, ela traiu, ela merecia. A palavra ecoou na sala como um tiro. Dei um passo à frente, encarando Augusto. Saiam, repeti devagar, cada palavra pesada. Agora, ou eu chamo segurança. Você não manda em nada aqui, Augusto rebateu, mas vi a hesitação nos olhos dele. Esse hospital pertence à prefeitura. Meu cunhado é vereador. Eu posso... Não pode nada. Uma voz cortou da porta. Todos nos viramos. A médica de ontem estava ali, e atrás dela 2 seguranças do hospital. Senhor Augusto, a médica disse, profissional mais firme. Essa paciente está sob minha responsabilidade. E ela não quer visitas de vocês. Então vou pedir gentilmente que se retirem. Senão, vou chamar a polícia por perturbação. Augusto ficou vermelho de raiva. Irene bufou, indignada. Isso não vai ficar assim, Augusto disse apontando para Clara. Vamos provar a verdade. Vamos limpar o nome do nosso filho. E você, apontou para mim, vai se arrepender de ter se metido nisso. Eles saíram, os saltos de Irene batendo forte no chão do corredor. O silêncio que ficou era denso. Obrigado, a médica me disse. O senhor fez bem em não deixá-los intimidarem ela. Assenti, ainda processando o confronto. Quando a médica e os seguranças saíram, voltei para junto de Clara. Ela estava tremendo, não de frio, de medo. Eles vão conseguir, disse a voz quebrando. Vão conseguir tirar ele da prisão. A família tem dinheiro, contatos, eles sempre conseguem o que querem. Não, eu disse segurando as mãos dela. Não vão. Tem provas demais. Testemunhas, vídeo. Não importa quanto dinheiro eles tenham, mas eu mesmo não estava tão certo assim. Já tinha visto muita injustiça na vida. Gente rica escapando de consequências, gente pobre pagando por crimes que não cometeu. Se ele sair? Clara perguntou, o pânico crescendo. Se ele vier atrás de mim,
da bebê. Não vai chegar perto, prometi, sabendo que eram palavras vazias. Tem medida protetiva. Tem papel não para ninguém, Antônio. Ela interrompeu e havia uma amargura nova na voz. Você sabe disso, eu sei disso. Quantas mulheres morrem todo ano mesmo com medida protetiva? Não tinha resposta para isso, porque ela estava certa. Ficamos em silêncio, o peso da realidade caindo sobre nós. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido, local. Atendi. Alô? Senhor Antônio Lopes? Uma voz masculina, formal. Sim. Aqui é investigador Marcos Ferreira, da delegacia de Uruaçu. O senhor pode vir aqui? Precisamos conversar sobre o caso do Felipe Tavares. Aconteceu algo? Perguntei, o estômago apertando. Uma pausa. É melhor conversarmos pessoalmente. Quando o senhor pode? Já vou, disse desligando. Olhei para Clara. A polícia quer falar comigo, expliquei. Sobre o caso. Vi o medo nos olhos dela intensificar. Eu volto logo, prometi. Fica calma. Deve ser só procedimento. Mas quando saí do hospital e caminhei pela rua quente em direção à delegacia, eu mesmo não estava calmo. A delegacia era um prédio baixo, de tijolos aparentes, com ar-condicionado barulhento e cheiro de papel velho. A recepcionista me direcionou para uma sala nos fundos. O investigador Marcos era um homem de uns 40 anos, careca, barriga saliente, cara de poucos amigos. Apertou minha mão sem entusiasmo e me indicou uma cadeira. Senhor Antônio, começou sentando atrás da mesa bagunçada. Vou ser direto. Felipe Tavares foi solto há 2 horas. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Como assim solto? Consegui dizer. Pagou fiança, explicou, cansado. 50 mil reais. Família tem dinheiro. Juiz aceitou. Não podia fazer nada. Mas tem provas? Protestei, me levantando. Tem o vídeo. Tem os ferimentos dela. Tem... Eu sei. Ele me cortou levantando a mão. E vai responder por tudo, mas enquanto o processo corre, ele está livre. Com restrições, claro. Medida protetiva foi concedida. Ele não pode se aproximar da Clara a menos de 200 metros. Não pode contatar ela de jeito nenhum. Se descumprir, é prisão imediata. E você acha que ele vai respeitar? Perguntei, incrédulo. Um cara que fez o que ele fez? O investigador suspirou, pesado. Eu não acho nada, disse sincero. Eu só faço o meu trabalho. Mas por isso que chamei o senhor aqui, para avisar, para que vocês tomem cuidado. Sentei novamente, a cabeça girando. Clara não pode ficar em Uruaçu, continuou Marcos. A família Tavares é muito conhecida aqui. Todo mundo sabe de todo mundo. Não é seguro. Ela vai ficar numa pousada, expliquei. Endereço só eu e a dona sabem. Cidade pequena, ele repetiu. Não importa. Ele vai descobrir. Sempre descobre. O silêncio pesou. O que você sugere? Perguntei finalmente. Ele se inclinou sobre a mesa, a voz baixa. Tira ela daqui, disse direto. Leva para longe, outra cidade, outro estado, pelo menos até o julgamento, pelo menos até o bebê nascer. Eu não posso... Comecei, mas parei. Podia? O senhor é caminhoneiro, Marcos disse. Viaja o Brasil inteiro, leva ela para onde você for, longe daqui. É a única forma dela ficar realmente segura. Mas meu trabalho... Tentei argumentar. Vale mais que a vida dela? Ele perguntou, brutal, mas necessário. Não respondi, porque não precisava. Saí da delegacia com o sol ainda forte, mas sentindo frio por dentro. Felipe estava solto, livre, caminhando pelas mesmas ruas. E Clara estava num hospital, vulnerável, grávida, sem proteção real. Peguei o celular, disquei para Jonas novamente. Antônio! Ele atendeu impaciente. O que foi agora? Jonas, disse, a voz firme, decidida. Eu preciso de mais tempo. Muito mais tempo. Quanto? Não sei. Talvez semanas. Talvez meses. Silêncio do outro lado. Você está pedindo demissão?
Ele perguntou finalmente. Fechei os olhos. 29 anos trabalhando para ele. 3 décadas na estrada. Era tudo que eu tinha. Minha identidade, meu escape, minha vida. Mas olhei na direção do hospital. Pensei em Clara, na bebê que ia nascer, no medo nos olhos dela. Não estou pedindo, respondi. Mas se for necessário, sim. Outro silêncio, mais longo. Você enlouqueceu, Jonas disse, mas não havia raiva na voz. Apenas cansaço. Por uma mulher que você nem conhece. Talvez, admiti. Mas é o certo. Ele suspirou pesado. Tá bom, disse finalmente. 1 mês. Te dou 1 mês de licença não remunerada. Depois disso, ou você volta, ou eu preciso contratar outro motorista. Entendido? Entendido, respondi, aliviado. Obrigado, Jonas. Não me agradeça, ele resmungou. E Antônio, tome cuidado. Sei lá o que você está se metendo, mas tome cuidado. Desliguei. 1 mês. Tinha 1 mês. Voltei para o hospital praticamente correndo. Subi as escadas pulando degraus. Cheguei no quarto de Clara ofegante. Ela olhou para mim assustada. O que foi? O que aconteceu? Fechei a porta. Puxei a cadeira. Sentei na frente dela. Clara, comecei, tentando organizar as palavras. Felipe foi solto. Pagou fiança. Vi o sangue sumir do rosto dela. Tem medida protetiva. Continuei rápido. Ele não pode chegar perto. Mas não é suficiente. Ela completou, a voz oca. Não, admiti. Não é. Por isso precisamos sair daqui, de Uruaçu, ir para longe. Para onde? Ela perguntou perdida. Eu não tenho nenhum lugar. Nenhum. Respirei fundo. O que eu ia dizer era loucura. Completa loucura. Comigo, disse. Vem comigo, na estrada. A gente vai de cidade em cidade até achar um lugar seguro. Até o bebê nascer. Até o julgamento dele. Até você estar pronta para recomeçar sozinha. Clara me olhava como se eu tivesse falado em outra língua. Na carreta? Ela perguntou incrédula. Grávida de quase 9 meses? Você tá louco? Sim, concordei. Mas é a única opção. Ficar aqui não é seguro. A casa de acolhimento em Anápolis também não, ele vai descobrir. Mas na estrada, a gente fica invisível, sem endereço fixo, sempre em movimento. Ele não vai achar. Ela balançou a cabeça, processando. Antônio, disse devagar, você nem me conhece. Você não me deve nada. Por que você faria isso? Por que abriria mão da sua vida por mim? Tinha perguntado isso antes. E eu tinha dado respostas vagas, incompletas. Mas agora, olhando nos olhos dela, cansado de fugir da verdade, dei a resposta real. Porque quando Helena morreu, comecei a voz rouca. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais ia deixar alguém sofrer sozinho se eu pudesse ajudar. Mas falhei. Anos falhando. Vendo gente com problemas, fingindo que não via, seguindo em frente. Porque era mais fácil. Porque doía menos. Parei, engoli em seco. Mas quando vi você ali, naquela estrada, continuei. Algo quebrou dentro de mim. Não pude mais fingir. Não pude mais passar reto. E agora que te ajudei a sair daquele inferno, não vou deixar você entrar em outro. Não vou. As lágrimas escorriam livremente no rosto de Clara. E se der errado? Ela perguntou. E se for perigoso? E se o bebê nascer no meio da estrada? E se der certo? Interrompi. E se você conseguir recomeçar? E se sua filha nascer livre, longe dele, segura? E se essa for a única chance? Ficamos nos olhando. O quarto do hospital, pequeno e branco, parecia ter encolhido até ser só nós dois e aquela decisão impossível. Lá fora começou a chover. Do nada, sem aviso, como sempre acontece no cerrado. O barulho da chuva na janela preencheu o silêncio entre nós. Tudo bem, Clara disse finalmente, tão baixo que quase não ouvi. Vou com você. Senti algo se soltar no peito. Alívio, medo, responsabilidade, tudo junto.
Quando você tiver alta, eu disse, a gente vai na casa dele com a polícia, pega suas coisas e sai de Uruaçu, sem avisar ninguém. Só sumir. Ela assentiu. A chuva caía forte agora, lavando as ruas lá fora. Lavando o medo, talvez, ou apenas adiando o inevitável. Não importava. A decisão estava tomada. A estrada me chamava novamente. Mas dessa vez, eu não ia sozinho. A madrugada de sexta-feira chegou com um silêncio pesado. Eram 4:30 da manhã quando parei a carreta em frente ao hospital. O céu ainda estava escuro, apenas uma linha tênue de claridade no horizonte, anunciando o dia que vinha. As ruas de Uruaçu dormiam. Até a padaria da esquina ainda estava fechada. Tinha passado a noite acordado, planejando cada detalhe. A rota, os lugares onde pararíamos, o que precisávamos levar. Como manter Clara segura e confortável numa cabine de caminhão pelos próximos dias, talvez semanas. Desci da carreta, tranquei, entrei no hospital. A recepção noturna tinha apenas uma enfermeira sonolenta e um segurança que cochilava na cadeira. Subi direto para o quarto de Clara. Ela estava acordada, sentada na beira da cama, vestida com uma roupa que Dona Neuza tinha trazido ontem. Uma calça de moletom larga e uma blusa clara e solta. Uma mochila pequena estava ao lado dela. Tudo que possuía no mundo cabia naquela mochila. Quando me viu, tentou sorrir, mas o medo nos olhos era mais forte. "Pronta?" perguntei baixinho. Ela assentiu, mas as mãos tremiam. "Tenho medo", admitiu, a voz quase um sussurro. "Eu também", confessei, e foi libertador dizer isso em voz alta. "Mas vamos ficar bem. Juntos." Ajudei-a a levantar devagar. O corpo ainda doía. Eu via pelos movimentos cuidadosos, pela forma como ela se movia. Os pés ainda enfaixados, as costas marcadas pelas chicotadas que ainda não tinham cicatrizado completamente. Pegamos a mochila. Saímos do quarto em silêncio. No corredor, a médica plantonista nos interceptou. A mesma de 2 dias atrás, com as mesmas olheiras profundas. "Vocês vão mesmo fazer isso?" perguntou preocupada. "Não temos escolha", respondi. Ela olhou para Clara, depois para mim. Suspirou. "Aqui", disse, entregando um envelope. Cópia de todos os exames dela. Ultrassom, tipo sanguíneo, histórico. Se precisarem de atendimento médico em outro lugar, isso ajuda. "Isso aqui", entregou outro papel, "são os contatos de hospitais e maternidades nas principais cidades da rota que vocês me disseram. Liguei para algumas, expliquei a situação, vão atender vocês se precisar." Segurei os papéis, sentindo um nó na garganta. "Obrigado", consegui dizer, "por tudo." Ela apertou o ombro de Clara. "Cuida dessa bebê", disse suave. "E de você também. Qualquer coisa, qualquer complicação, procura o hospital mais próximo. Não espera." "Promete?" "Prometo", Clara respondeu. Descemos pela escada dos fundos, evitando a recepção principal. Melhor não chamar atenção. Melhor não deixar rastros. A carreta nos esperava como um gigante azul adormecido. Abri a porta do passageiro. Ajudei Clara a subir. Não foi fácil. A barriga enorme dificultava os movimentos e os degraus eram altos. Mas ela conseguiu, com esforço e determinação. Coloquei a mochila dela atrás do banco. Tinha preparado a cabine ontem. Um cobertor extra, travesseiros, garrafas de água, comida que não precisava de refrigeração, um kit de primeiros socorros reforçado. "Não é confortável", admiti constrangido, "mas é o melhor que consegui." "Está perfeito", ela disse, e havia gratidão genuína na voz. Dei a volta, subi do lado do motorista. Liguei o motor. O diesel acordou com seu ronco familiar, reconfortante. Era minha casa há 12 anos. E agora seria dela também, pelo tempo que fosse necessário. Olhei para ela uma última vez antes de sair. "Última chance de mudar de ideia", ofereci. Ela balançou a cabeça. "Vamos", disse, firme, "antes que eu perca a coragem." Engrenei.
A carreta se moveu devagar pelas ruas vazias de Uruaçu. Passamos pela Praça Central, pela igreja onde eu tinha rezado, pela pousada de Dona Neuza, que estava na janela, acenou para nós com um lenço branco. Tinha me despedido dela ontem, contado o plano. Ela tinha chorado, me abraçado forte, feito eu prometer que cuidaria de Clara. Vocês são almas perdidas que se encontraram, ela tinha dito. Deus não coloca pessoas no caminho uma da outra à toa. Talvez ela estivesse certa, ou talvez fosse só acaso. Não importava mais. Saímos de Uruaçu pela BR-153, a mesma estrada onde tudo tinha começado. Passamos pelo ponto exato, reconheci pelo quilômetro, pela cerca quebrada, pela árvore seca. Ali, 3 dias atrás, eu tinha visto uma moça carregando uma cruz. Ali, minha vida tinha mudado para sempre. A cruz não estava mais lá. A polícia tinha recolhido como evidência, mas a mancha no asfalto ainda era visível. Sangue dos pés de Clara, mesclado com a terra vermelha. Ela viu também. Virou o rosto, olhou para a frente, as mãos cruzadas sobre a barriga. Não falamos nada. Não precisava. O sol nasceu devagar, pintando o cerrado de dourado e laranja. Era bonito, daquele jeito áspero e honesto que só o interior do Brasil consegue ser. Capim seco brilhando com o orvalho. Aves alçando voo. O céu imenso, sem fim. Rodamos em silêncio pela primeira hora. Clara olhava pela janela, perdida em pensamentos que eu não podia alcançar. Eu dirigia no automático, mas a mente estava alerta, atenta. Cada carro que passava era uma ameaça potencial. Cada movimento no retrovisor um possível perigo. Paranoia, talvez, mas necessária. "Para onde vamos?" Clara perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Tinha pensado muito nisso. "Sul", respondi. "Goiás abaixo, depois Mato Grosso do Sul, talvez Paraná. Longe daqui. Longe dele, lugares onde a gente passa despercebido. E depois a gente vê um dia de cada vez." Ela assentiu, aparentemente satisfeita com a não resposta. Às 8 da manhã, paramos num posto de gasolina em Porangatu. Abasteci enquanto Clara usava o banheiro. Comprei pão, queijo, suco, café fresco. Sentamos numa mesinha de plástico do lado de fora, comendo devagar, observando o movimento. Caminhoneiros cansados, famílias em viagem, vendedores ambulantes oferecendo artesanato, vida normal, rotineira e, para nós, preciosa por parecer tão distante. "Antônio", Clara disse mexendo no copo de suco, "eu preciso te contar algo." O tom me deixou alerta. "Pode falar." Ela respirou fundo. "Eu menti", começou e vi a vergonha nos olhos. "Quando disse que não tinha ninguém. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe. Ela mora em Foz do Iguaçu, processando. Por que mentiu? Porque..." Ela hesitou. "Porque a gente brigou faz 3 anos, quando eu resolvi ir morar com o Felipe. Ela não gostava dele, disse que ele não prestava, que eu estava cometendo um erro. Eu não quis ouvir. Disse coisas horríveis, que ela tinha inveja, que queria me controlar. A gente não fala desde então." Fez uma pausa. "Mas eu fico pensando..." Continuou, a voz quebrando. "Ela tinha razão. Sobre tudo. Eu fui idiota demais para ver." "Você não é idiota", corrigi firme. "Você estava apaixonada, confiou na pessoa errada. Acontece. Mas e se..." Ela começou timidamente. "E se a gente fosse para lá, para Foz? Eu podia tentar falar com ela, pedir desculpas, ver se ela me aceita de volta." Pensei nisso. Foz do Iguaçu, fronteira, longe, diferente. "Você acha que ela aceitaria?" Perguntei. "Depois de 3 anos? "Não sei", Clara admitiu, "mas preciso tentar. Minha filha precisa de família, de raízes. Não posso criar ela na estrada, não posso criar ela no vento." Tinha razão, completa razão. "Então vamos", decidi. "Foz do Iguaçu, mas devagar,
sem pressa. E só quando você estiver pronta. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que eu via nela. Obrigada, disse, por entender, por não me julgar. Não tenho direito de julgar ninguém, respondi pensando em Helena, em todos os erros que cometi. Ninguém tem. Os dias se seguiram num ritmo próprio. Rodamos pela BR-153 abaixo, depois pegamos a BR-060 em direção a Goiânia. Não entramos na capital, muito grande, muito arriscada. Contornamos por fora, seguimos em direção a Rio Verde. Parávamos de 3 em 3 horas para Clara esticar as pernas, usar o banheiro, comer algo. A gravidez avançada tornava tudo mais difícil, mais lento, mas ela nunca reclamava. À noite, eu estacionava em postos de caminhoneiros, aqueles com estrutura e segurança. Clara dormia no beliche estreito da cabine. Eu ficava no banco da frente. Não era confortável, mas funcionava. Conversávamos muito, sobre tudo e sobre nada. Ela me contou sobre a infância em Anápolis, os pais que morreram cedo demais, a solidão de crescer sozinha. Eu contei sobre Helena, sobre como nos conhecemos numa festa de São João em Goiânia, sobre como ela tinha sido a única pessoa que me fazia rir de verdade. Você ainda ama ela? Clara perguntou uma noite, enquanto comíamos sanduíche natural comprado numa padaria de Rio Verde. Sempre vou amar, respondi honesto. Mas não do jeito que doía antes. Agora é uma saudade mansa, uma lembrança boa. Não mais um buraco. Ela ficaria orgulhosa. Clara disse, suave, do que você está fazendo. Por mim. Não sei, admiti. Às vezes acho que ela ia me chamar de louco. Outras acho que ela ia entender. Ela ia entender. Clara disse com certeza. Quem ama de verdade sempre entende. No 4º dia, atravessamos para o Mato Grosso do Sul. A paisagem mudou, menos cerrado, mais pastagens. Gado por todos os lados, fazendas imensas. O calor ainda sufocante, mas o ar diferente, mais úmido. Paramos em Campo Grande para um check-up de Clara. Um hospital pequeno, mas competente. A médica a examinou, fez ultrassom, mediu pressão. Está tudo bem com vocês duas, disse, sorrindo para a barriga de Clara. A bebê está ótima, forte. Você está se cuidando? Estou, Clara respondeu olhando para mim. Ele cuida de mim. A médica me olhou então, avaliando. Marido? Perguntou. Amigo, Clara respondeu antes que eu pudesse. Mas o melhor amigo que eu poderia ter. Saímos do hospital com receitas de vitaminas e instruções de cuidado. Clara estava radiante. Saber que a bebê estava bem tinha tirado um peso imenso dos ombros. Faltam 3 semanas, ela disse, enquanto voltávamos para a carreta. 3 semanas até a data prevista. Acha que dá tempo de chegar em Foz? Calculei mentalmente. Dá, disse. Se formos com calma, dá tranquilo. Uns 5, 6 dias de viagem. Ela assentiu, aliviada. Mas naquela noite, tudo mudou. Estávamos num posto de caminhoneiros em Dourados, a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande. Eu tinha acabado de voltar do chuveiro, o corpo limpo pela primeira vez em dias quando ouvi. Um grito, vindo da carreta. Larguei tudo e corri. Abri a porta da cabine. Clara estava dobrada sobre si mesma, as mãos apertando a barriga, o rosto contorcido de dor. Antônio, ela ofegou. Acho que começou. O mundo parou. Começou o quê? Perguntei, já sabendo a resposta, mas recusando a acreditar. Contrações, ela disse e gemeu de novo. A bolsa. Acho que a bolsa estourou. Olhei para baixo. A calça dela estava molhada. Merda. 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 Tá cedo demais, eu disse tentando não entrar em pânico. Faltam 3 semanas ainda. Bebês não sabem disso, ela conseguiu dizer entre dentes cerrados. Antônio, dói muito. Pensei rápido. Hospital. Precisava de um hospital. Agora. Segura, eu disse, descendo e dando a volta. Vou te levar para o hospital. Qual é o mais perto? Peguei o celular, mãos tremendo, procurei.
Hospital de Dourados, 20 minutos dali. 20 minutos que pareceram 20 horas. Dirigi como nunca tinha dirigido. Rápido, mas cuidadoso. Cada buraco na rua era uma tortura, cada curva um pesadelo. Clara gemia ao meu lado, respirando como tinham ensinado nos vídeos que ela tinha assistido no celular dias atrás. Respira, eu dizia, inútil. Respira fundo, vai dar tudo certo. Não quero que ela nasça assim. Clara chorava entre as contrações. Não na correria, não no medo. Ela merece melhor. Ela vai ter melhor. Prometi, sem saber se era verdade. Vai nascer num hospital com médicos, segura. Vai dar tudo certo. Chegamos no hospital às 10 da noite. Estacionei torto na frente da emergência, desci, corri para o lado dela, ajudei-a a descer com dificuldade imensa. A dor a deixava quase sem forças. Ajuda! Gritei para a entrada. Ela está em trabalho de parto. Enfermeiros vieram correndo com uma cadeira de rodas. Colocaram Clara, desapareceram porta adentro. Fiquei parado ali, no estacionamento, sozinho sob as luzes frias da emergência. As mãos ainda tremiam, o coração disparado, o medo um gosto metálico na boca. 3 semanas adiantado. Era perigoso, grave, a bebê estaria em risco. Entrei cambaleando, fui até a recepção. A moça que acabou de entrar, consegui dizer, Clara Nogueira. Como faço para saber como ela está? A atendente, uma senhora de óculos, me olhou com simpatia. O senhor é o marido? Sou. Comecei e parei. Não era. Mas sou tudo que ela tem. A mulher entendeu. Senta ali, disse apontando para a sala de espera. Assim que tivermos notícias, te chamamos. Sentei numa cadeira de plástico. A sala estava quase vazia. Apenas um casal idoso no canto e uma mulher folheando revista nervosamente. O relógio na parede marcava 10h15. Fechei os olhos e rezei. Rezei como tinha rezado 3 dias atrás na igrejinha de Uruaçu. Rezei por Clara, pela bebê, por mim, por todos nós. 2 horas se passaram. Cada minuto era uma eternidade. Cada vez que a porta da emergência se abria, meu coração disparava. Mas nunca era sobre Clara. Às vezes, eu pensava em Helena. Em como ela teria amado tudo isso, o drama, a aventura, a loucura. Ela sempre dizia que eu era previsível demais, certinho demais. Precisa viver mais, Toninho, ela dizia. A vida é para ser vivida, não apenas dirigida. Agora, finalmente, eu estava vivendo. E estava apavorado. 00:00, 00:15, 00:30. A porta se abriu. Um médico jovem, ainda de máscara, veio na minha direção. Levantei tão rápido que tonteei. Clara Nogueira? Ele disse. Sim, consegui responder. Como ela está e a bebê? Ele sorriu. E foi o sorriso mais bonito que eu já tinha visto. Mãe e filha estão bem, disse. Foi um parto rápido, intenso, 3 semanas prematura, mas a bebê está ótima. 3,1 kg, pulmões fortes, chorou alto. Um amor. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlar. Alívio, gratidão, exaustão, tudo junto. Posso ver ela? Perguntei, enxugando o rosto sem vergonha. Pode, ele disse. Vem comigo. Segui ele por corredores brancos, meu coração batendo diferente agora. Não mais medo, expectativa. Paramos na frente de uma porta. Ele bateu levemente, abriu. Tem visita, anunciou. Entrei. Clara estava deitada na cama, pálida, exausta, os cabelos grudados na testa. Mas nos braços, embrulhada num cobertor azul claro, estava um bebê minúsculo. Nossos olhares se encontraram. Clara sorriu. Um sorriso cansado, mas completo. Vem conhecer, ela disse, a voz rouca. Vem conhecer a Helena. O mundo parou. O quê? Consegui sussurrar. Helena, ela repetiu, olhando para a bebê. Se você deixar, se não for doloroso demais, mas era o nome certo. Eu soube na hora que ela nasceu. Me aproximei devagar, como se estivesse andando sobre algo sagrado. Olhei para a bebê.
Os olhos fechados, os punhos minúsculos cerrados, o rosto perfeito e tranquilo, viva, saudável, real. Helena. Pode pegar, Clara disse. Ela é forte, não quebra. Com as mãos tremendo, peguei a bebê nos braços. Tão leve, tão quente, tão perfeita, e algo dentro de mim que estava quebrado há 12 anos começou a se colar de volta. Não era cura, nunca seria. A primeira Helena tinha deixado um buraco que nada preencheria, mas era renovação, recomeço, vida nascendo onde só havia dor. Olá, pequena Helena, sussurrei, as lágrimas caindo livremente agora. Bem-vinda ao mundo. A bebê se mexeu, os lábios fazendo um movimento de sucção. Clara riu baixinho. Ela tem fome, disse. Sempre tem fome. Devolvi a bebê para Clara com cuidado. Vi mãe e filha juntas, e algo me encheu de uma emoção que eu não sabia nomear. Propósito. Era isso. Propósito puro e simples. Obrigada, Clara disse, me olhando. Por tudo. Por parar naquela estrada. Por ficar. Por nos trazer até aqui. Por tudo. Obrigado você, respondi, e era verdade. Por me deixar ajudar. Por me deixar fazer parte disso. Por me dar de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? Esperança, disse simplesmente. Ficamos ali os três num quartinho de hospital em Dourados, Mato Grosso do Sul, no meio da madrugada. Três estranhos que o destino, ou acaso, ou Deus, ou a estrada, tinha juntado de forma impossível. E pela primeira vez em 12 anos, eu não me sentia sozinho, não me sentia perdido, não estava mais apenas dirigindo pela vida. Estava vivendo. Finalmente, estava vivendo. 6 meses depois. A casa em Foz do Iguaçu era pequena, mas acolhedora. Sentei na varanda tomando o chimarrão que a tia de Clara tinha preparado. Dona Lourdes, uma senhora de 60 anos, cabelos brancos, coração enorme. Ela tinha chorado quando Clara apareceu na porta 6 meses atrás, com a bebê nos braços. Tinha chorado, pedido perdão, abraçado a sobrinha como se nunca fosse soltar. Lá dentro, ouvi o riso de Clara. Ela trabalhava agora numa loja de artesanato do centro, meio período, enquanto a tia cuidava da pequena Helena. Estava reconstruindo a vida, peça por peça, devagar, mas firme. O processo contra Felipe tinha corrido, condenado a 8 anos de prisão. Clara tinha dado seu depoimento por videoconferência, forte e decidida. Justiça, finalmente. Eu tinha voltado para a estrada 3 meses atrás. Jonas me aceitou de volta, resmungando, mas satisfeito. Você ficou maluco, mas ficou humano, ele tinha dito. Prefiro assim. Agora eu fazia a Rota Sul, passava por Foz a cada 2 semanas. Trazia presentes para a pequena Helena, que crescia rápido, sorridente, barulhenta. Tomava chimarrão com Dona Lourdes, conversava com Clara sobre planos, sonhos, futuro. A estrada ainda era minha companheira, mas não era mais fuga, era apenas estrada. E eu finalmente estava em paz. A porta se abriu. Clara saiu, a pequena Helena nos braços, gordinha e sorridente. Olha quem acordou, disse Clara se aproximando. Tá pedindo o padrinho. Padrinho. O título ainda me emocionava. Peguei a bebê, que imediatamente agarrou meu dedo com força desproporcional ao tamanho. E aí, pequena? Disse sorrindo. Tá crescendo demais. Logo vai ser maior que eu. Clara se sentou ao meu lado, observando. Você vai ficar quanto tempo dessa vez? Perguntou. 3 dias, respondi. Depois tenho uma carga para Porto Alegre. Ela assentiu, já acostumada com o ritmo. A gente vai sentir sua falta, disse. Sempre sente. Eu também, admiti. Mas sempre volto. Sempre, ela concordou. Ficamos ali, em silêncio confortável. A bebê começou a cochilar no meu colo. O sol se punha sobre Foz, pintando o céu de laranja e roxo. Antônio, Clara disse depois de um tempo, você me salvou. Sabe disso, né? Balancei a cabeça.
Não, respondi. Nós nos salvamos, um ao outro. Ela sorriu, colocou a cabeça no meu ombro. Tinha razão aquela frase que você disse no hospital. Ela murmurou. Sobre esperança. Você me devolveu esperança. E eu espero ter devolvido algo para você também. Devolveu, disse olhando para o horizonte, para a estrada que me esperava lá fora, para a vida que finalmente tinha sentido. Devolveu tudo, e era verdade. Naquele dia na BR-153, quando parei a carreta e vi uma moça carregando uma cruz, eu achei que estava salvando alguém, mas a verdade é que estava sendo salvo. Das estradas vazias, do silêncio pesado, do vazio que tinha se tornado minha vida. Clara me ensinou que coragem não é não ter medo. É ter medo e seguir mesmo assim. A pequena Helena me ensinou que a vida continua, sempre continua, e que novos começos são possíveis, mesmo quando tudo parece perdido. E Helena, minha Helena, onde quer que estivesse, tinha me ensinado a última lição, que o amor verdadeiro não termina. Apenas se transforma, encontra novos caminhos, novos rostos, novas estradas. O sol terminou de se pôr. A pequena Helena dormia pacificamente. Clara suspirou satisfeita ao meu lado. E eu, Antônio Lopes, 50 anos, 29 de estrada, 12 de viuvez, finalmente entendia. A solidão tem cheiro de diesel e ausência, mas a esperança tem gosto de recomeço. E a estrada, quando percorrida com propósito, sempre leva para casa. Sempre